Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. No evangelho de hoje escutaremos assim. Havia então em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao ouvir que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi a ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava prestes a morrer. Disse-lhe Jesus: se não verdes milagres e prodígios, não credes. Pediu-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho está passando bem. Meus irmãos, nós estamos diante de um evangelho muito interessante. Jesus está aqui em Caná da Galiléia, onde ele havia realizado o primeiro dos seus sinais, transformando a água em vinho. Está passando mais uma vez nessa região. Este homem trabalha, é um funcionário da corte do rei Herodes. Então ele não é um romano, ele é um hebreu, mas certamente não é um seguidor de Jesus. E do diálogo, que continua um pouco mais para frente, a gente percebe que ele nem mesmo conhecia Jesus assim, no sentido de se interessar por ele. Não é como Nicodemos, que o procura, não é como outros fariseus ou judeus que procuram Jesus, que percebe que naquele homem, naquele rabino, tinha algo a mais. Ele simplesmente ouviu falar de Jesus, que realizava milagres, e vai até Jesus, não movido pela fé, movido pela sua preocupação paterna. Seu filho está para morrer, seu filho está gravemente enfermo, é um funcionário do rei, é um homem que tem meios econômicos, certamente havia procurado os melhores médicos, não sabemos quanto tempo isso tinha acontecido, mas a gente pode supor que aquele homem já tinha feito de tudo para salvar o seu filho amado. Entretanto, não conseguiu, e ouvindo que Jesus passava naquela região, foi até ele. Não sabemos qual a distância, mas depois no Evangelho a gente sabe que Jesus diz: vai, teu filho vive, e ele vai, e aí quando está indo encontra um seu empregado que já está voltando, procurando ele para dizer: teu filho está vivo. E ele pergunta: e a que hora aconteceu isso? Ele vai dizer: tal hora, e ele reconhece que é exatamente a hora em que Jesus disse: vai, teu filho vive. Aí ele se torna discípulo de Jesus, aí a fé nasce. Entenda, Jesus aqui desafia aquele homem, de modo semelhante como ele fez com aquela mulher Sirofenícia, quando ele fala: não é justo tirar o pão e dar aos cachorrinhos. E ela diz: sim, Senhor, mas os cachorrinhos podem comer as migalhas. Esse homem também é desafiado. Se vocês não virem sinais, está falando dos hebreus que não acreditam na sua pregação, que não acreditaram na pregação de João Batista, vocês não vão acreditar. Esse era o pedido constante dos fariseus. Aquele homem não se move, não vai embora humilhado, desiludido, porque aquele mestre tinha dado, digamos assim, uma negativa, dizendo: você só quer ver sinais, você não quer acreditar. Ele permanece. O que o faz permanecer é a compaixão. Repito, a fé nele, nós não sabemos se tinha ou não tinha, mas certamente era mínima, porque não existe uma palavra que sai da sua boca dizendo: mestre, rabi, eu creio que Deus, como outros fizeram, aumentem a fé em mim. Ele simplesmente diz: desce, meu filho está para morrer. É a compaixão que faz com que aquele homem se humilhe diante daquele rabino, diante de Jesus, daquele homem que ele não conhecia, já tinha ouvido falar. É a compaixão, é o amor paterno que faz com que ele permaneça. E quando Jesus o desafia: vai, teu filho vive, uma chama se acende no seu coração. Porque indiscutivelmente ele não quis arrastar Jesus para perto do seu filho. Ele acreditou. Algo se acende no coração daquele homem. A partir da compaixão, a fé encontra um caminho. A fé é um dom de Deus, nós sabemos, é dada por Deus. E depende do coração do homem permitir que essa fé se transforme num rio caudaloso, num rio que traz vida, e vida em abundância, vida eterna.
Deus dá o dom da fé a todo homem. Deus, ao criar cada ser humano, cada homem e mulher, ao nos criar, Deus nos deu a capacidade de crer, a capacidade de encontrar Deus. Não é só com o batismo nós temos a certeza da assistência do Espírito Santo, mas Deus, ao criar cada homem, todos aqueles que não são cristãos, todos aqueles que nunca ouviram falar de Deus, eles receberam de Deus o dom da fé, a capacidade de se perguntar a respeito das coisas eternas, a respeito do bem, da justiça, da bondade, da verdade. É por isso que os padres da igreja vão dizer que quem procura a verdade encontra Cristo. Quem sinceramente procura o Senhor encontra Cristo. E é bonito ver como Jesus, na sua misericórdia, mesmo vendo que ali não tinha muita fé, ele se deixa mover pela compaixão daquele homem. A gente vê claramente que Jesus sim é Deus, porque realiza esse grande milagre sem ver, sem tocar aquele menino, apenas com a sua palavra. Como o Pai no início criou tudo a partir da sua palavra, Jesus o faz agora curando aquele menino, mas Jesus tem um coração humano. E ao ver a compaixão daquele pai que sofre porque seu filho está sofrendo, Jesus sofre, Jesus entende a dor do homem, Jesus conhece o coração do homem. Meus irmãos, muitas pessoas no seu percurso de fé fazem exatamente como esse homem. Muitas pessoas já foram a santuários, já escutei muitos testemunhos desse tipo. Eu fui no santuário, sei lá, santuário de Nossa Senhora, acompanhando a minha avó, porque ela não podia caminhar, ou ela não tinha ninguém que levasse. Eu fui dirigindo, eu nem queria ir, mas eu fui. E ao chegar lá, algo aconteceu. Outras pessoas, né, uma senhora que eu conheço, né, foi a Lourdes, não porque acreditasse em Nossa Senhora, não porque foi movida pela fé, ou o desejo de estar com a Virgem Maria na gruta de Massabielle, não, pela compaixão pelos doentes. Ela queria ajudar aqueles que sofrem. Chamaram-na, ela ficou com vergonha de dizer que não ia, porque ela já ajudava numa casa para idosos, ela foi. E quando foi, a graça aconteceu. Entende que Deus não se deixa limitar pelas nossas limitações. Deus quer que o dom da fé que cada um de nós recebemos possa, como eu disse, se transformar num rio caudaloso, fecundo. Aqui atrás de mim vocês estão vendo uma parte do lago de Lugano. Um lago, como você sabe, não é um rio, né? Muitas vezes é abastecido por um ou mais rios, mas as águas ficam represadas ali. Existe uma represa na fronteira com a Itália e tem um escoamento automático ali, tem uma barragem, digamos assim, né? Que controla o fluxo da água. Ok. Deus não quer que seu coração seja assim. Deus não quer que seu coração seja um lago, cheio da água, mas que não se move. Cheio de água que não traz vida, porque permanece no mesmo lugar, cercado de rochas, de montanhas, que impedem, que restringem o movimento, a fecundidade daquelas águas. As dores que nós acumulamos no nosso coração, a falta de perdão, a ganância, a luxúria, são essas montanhas que vão sendo construídas e que crescem e abraçam e restringem cada vez mais aquelas águas boas. Às vezes o coração daquele homem era um pouco como esse lago de Lugano, que recebe tanta água de tantos rios, quando chove, quando neva, depois tem o degelo e as águas descem das montanhas, sobe o nível da água, mas a água só pode sair um pouquinho de cada vez porque tem uma barragem. Mas Jesus hoje faz com que essa barragem se rompa e a água possa correr. E as águas que chegam possam prosseguir, as águas da fé que chegam por meio do Espírito possam prosseguir o seu curso e dar fruto e fecundar outras áreas da vida daquele homem. E é isso que Jesus quer fazer contigo. Jesus não quer que o teu coração seja um lago represado. Jesus não quer nem mesmo que o teu coração seja como o Mar Morto. Qual é o problema do Mar Morto? O Mar Morto recebe as mesmas águas que o Mar de Tiberíades. As águas do Rio Jordão. Só que o lago de Tiberíades recebe e deixa as águas correrem. Um pouco como o lago de Lugano, só que o fluxo é maior. O que acontece com o Mar Morto é uma depressão enorme. É a maior depressão, é o maior lago abaixo do nível do mar. Recebe, recebe, recebe e não dá.
E o calor do sol, daquela zona árida ali no deserto, faz com que a evaporação transforme aquelas águas cada vez mais salinas, salgadas, incapazes de terem vida. Não há peixes no Mar Morto, por isso tem esse nome, Mar Morto. Não cresce plâncton. O teu coração, você quer como? Como o Mar Morto? Porque, como eu disse, as montanhas crescem e o nível da água vai cada vez mais baixo. E o calor das dificuldades, da vida, dos sofrimentos, vai cada vez mais tirando a água e deixando somente o sal, o amargo, o sal amargo das dores, da falta de perdão. Meu irmão, minha irmã, estamos na Quaresma, é tempo da graça. Estamos caminhando para a Páscoa. O Senhor quer te redimir, quer que o teu coração seja um rio de água viva. Permita que isso aconteça. Com esse homem hoje, peça que Jesus renove a tua fé. Peça que Jesus destrua as barragens que ainda existem. Peça que Jesus possa afastar as montanhas, ou mesmo derrubar as montanhas. Abaixar como a pregação de João Batista. Todo monte será abaixado, toda colina será reduzida para que o Senhor possa passar, para que as suas águas vivas passem através do teu coração e possam fecundar outras áreas da tua vida. E você possa começar a produzir frutos de justiça, de fraternidade, de caridade, de paciência, de colaboração. Frutos bons que você com alegria vai apresentar ao Senhor no dia em que Ele te visitar. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Permitamos que as águas do Senhor venham, passem através de nós. Uma boa semana.